Boa noite, queridos. Shalom. Eu louvo a Deus pelo 6º dia da nossa campanha das primícias. Desde já eu quero parabenizar aqueles que estão honrando com esse compromisso, né? Colocando em prática esse princípio poderoso que vai gerar a cultura da honra, a qual vai nos arremessar ao destino que Deus preparou para nós. Mas eu também quero encorajar aqueles que, de uma certa forma, desejaram fazer essa campanha e por algum impedimento, alguma coisa que lhe sabotou, você não pôde honrar no dia 1º, ou até talvez nem tenha começado, não somente essa campanha, mas em relação àqueles outros projetos que nós costumamos fazer no final do ano, para dar início ao ano que se inicia. E todo mundo geralmente faz um planejamento desse porque existe dentro de nós uma sede de alcançar a nossa melhor versão. E se esse projeto que você traçou até hoje, dia 6, você não conseguiu fazer nada daquilo que você programou, e se porventura você está com um pensamento lhe martirizando, achando que se começar agora, está atrasado, não vai dar certo, ou você nem pensou em começar agora porque acha que já perdeu o fio da meada, eu quero dizer para você, deleta este pensamento. Não é desta forma. Você vai conseguir sim. Você pode começar hoje. O que você não pode é desistir. Isto é regra, você não pode desistir, porque você nasceu para algo muito grande. Deus sonhou um plano com a sua vida. Você tem uma missão para desenrolar nessa terra, para exercer nessa terra. Há um projeto, há um destino de Deus preparado para a sua vida. Você não veio para cá, para esse planeta, caindo de paraquedas, e nem pelo acaso. Você veio porque Deus sonhou com você. E o melhor, a boa notícia, é que antes dele nos fazer, ele construiu tudo e colocou na terra tudo que nós precisamos para desempenhar esta missão e chegar ao perfil de Deus, que é um nível excelente. E por isso eu te encorajo hoje, se levanta daí de onde você está e começa, porque hoje eu tenho uma segunda dica para dar, para que a gente caminhe não só para ter o resto de ano abundante, mas ter o resto da nossa história, viver e desfrutar da vida abundante que Jesus já liberou, já existe, já liberou. Nós temos que alcançá-la e tomar posse. E nessa dica de hoje, eu quero tomar como base um versículo que tem aqui, que no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, é o versículo de 19, diz assim: E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Queridos, Jesus estava vivendo a sua última semana aqui na terra. E ele havia entrado no domingo em Jerusalém. Zacarias, no seu livro, no capítulo 9, ele tem uma revelação, ele profetiza a forma, a recepção glamourosa, a forma como Jesus ia entrar em Jerusalém. E aconteceu ipsiliter, o cenário estava tal qual
Zacarias profetizou. Jesus entrando no jumentinho, aquela disseminação de mantos na estrada, formando aquele tapete gigantesco, o povo aclamando Jesus como rei, com os ramos na mão. Tanto é que até hoje, este dia, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém ficou conhecida como o Domingo de Ramos, e em alto e bom som, aquela multidão gritava Hosana. Hosana é uma palavra hebraica que significa salva-nos. E Jesus vai entrando ali em Jerusalém, e depois daquela recepção glamourosa, ele vai ao templo e faz aquela purificação, que era uma outra lição que Jesus estava dando ali em Israel. Jesus tinha uma metodologia. Todas as circunstâncias que ele se deparava diante dele, ou até ele provocava, ele transformava em oportunidade de aprendizado, de ensino, porque ele sabia que o tempo dele aqui na terra era para ensinar as pessoas, e eles sentiam o desejo que as pessoas aprendessem. Tanto é que ele recrutou 12 homens, e através daqueles 12 homens o mundo todo foi revolucionado. E queridos, então Jesus estava ali no seu segundo dia, ali em Jerusalém, e aquela multidão acompanhava. E de repente ele se depara com uma figueira frondosa. No Antigo Testamento, a figueira simboliza Israel, a nação de Israel. E todo mundo lá, todo judeu, tinha essa consciência. Então Jesus, ele vai na direção da figueira, e quando ele chega na figueira, ele vai procurar figos, claro. E chega lá, não encontra. Ele não encontra figos. E a Bíblia está dizendo aí, esse versículo que nós lemos, é que Jesus procurou figo naquela figueira frondosa, cheia, exuberante, e não achando figo, na mesma hora ele lança uma maldição e a figueira seca totalmente da raiz às folhas. E o que Jesus queria ensinar? Jesus ali deu inúmeras lições, mas eu tirei apenas uma delas que tem a ver com a dica de hoje. E qual foi a que eu tirei? É o seguinte: o povo de Israel tinha a seguinte mentalidade. Eles achavam que Jesus, assim que entrasse em Jerusalém, a primeira coisa que Jesus ia fazer era livrá-los das mãos do Império Romano. Porque naquela época o Império Romano cobrava juros e impostos exacerbados. Eles tinham assim era um jugo do Império Romano sobre o povo de Israel. E quando Jesus entra em Jerusalém, que o povo está recebendo com todo aquele glamour, Jesus, sendo onisciente, conhecendo o futuro, ele sabia que aquela multidão, aquela mesma multidão que no domingo estava clamando Hosana, salva-nos, era a mesma multidão que na sexta-feira, poucos dias depois, estaria gritando: crucificam, crucificam. E Jesus queria ensinar a seguinte lição. Jesus queria mostrar que o projeto dele não era começar pelo que está fora. O projeto de Deus, ele começa aqui. Ele começa na nossa mentalidade. Jesus faz uma metanoia quando nós abrimos a porta, quando nós permitimos, porque Jesus é um moço muito educado. Ele nunca vai invadir a vida de ninguém para chegar chutando porta e abrindo e forçando ninguém servi-lo, de forma nenhuma. Jesus é um moço muito educado. Ele quer primeiro
ter um relacionamento íntimo conosco e mudando a nossa mentalidade, consequentemente, nós vamos ter ações regeneradas. E através dessas ações regeneradas é que o mundo vai ser transformado. E o povo de Israel recebeu com todo aquele glamour, porque só tinha o estereótipo. Ele só tinha, igual aquela figueira que só tinha folhas sem nenhum fruto, ele só tinha o quê? Um discurso vazio. Eles só tinham palavras que saíam que não condizia com a motivação do seu coração. Na verdade, toda aquela honraria que eles fizeram era com a única motivação, é que Jesus satisfizesse os seus caprichos. Eles queriam Jesus somente para resolver os problemas dele. Eles não queriam um relacionamento íntimo com Jesus. E o que Jesus estava dizendo ali, que aquela figueira, ela era frondosa, ela tinha uma aparência enganosa. E ele amaldiçoou a figueira. Ele estava querendo mostrar ali um juízo de Deus, que se aquele povo não compreendesse o projeto de Jesus, que começa dentro e depois respinga nas nossas atitudes, se as pessoas não mudassem a mentalidade para entender que eles estavam na contramão da proposta de Jesus, eles seriam também julgados e condenados. E o que eu quero trazer de dica hoje para nós é que nós venhamos tomar essa lição de Jesus como um referencial, como um degrau a mais na nossa caminhada de buscar esse perfil, esse nível que o Senhor tem para nós. É que nós não venhamos querer Jesus só para satisfazer os nossos caprichos. Nós precisamos entender uma coisa: nós temos que ter em primeiro lugar um relacionamento com o Senhor. Nós temos que rever a nossa relação com Deus, porque o mundo inteiro anda nessa via completamente distorcida, divorciada do plano de Deus. Quando Jesus disse, me buscar em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas, ele estava querendo dizer que o problema da humanidade não é político, não é econômico, não é social, não é ambiental. O problema da humanidade é espiritual. Jesus, lá em João 15, diz: sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que ter esta mentalidade. Nós precisamos, em primeiro lugar, rever a nossa relação com Deus, as nossas motivações. Aí quando o Senhor for bem-vindo na nossa vida, que nós tivermos reatado, restaurado a aliança com o Senhor, esta aliança, ela vai gerar uma mudança de mentalidade que consequentemente vai respingar em nós a mudança de atitude. E com atitudes regeneradas, é óbvio que nós vamos estar alinhados com Deus e guiados por Ele. E guiados pelo Senhor, não tem como os problemas do mundo não serem resolvidos. E é isso que Ele quer. Simples assim. Simples assim. Então, queridos, que nós venhamos não fazer como aquele povo, aquela figueira, que só queria Jesus para satisfazer nossos caprichos. Jesus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, e nos potencializou, e nos deu domínio,
Lá em Gênesis ele diz que o governo e o domínio está nas nossas mãos. Então, queridos, vamos tomar posse do que o Senhor já nos entregou. Vamos nos alinhar com o Senhor. Vamos ver, vasculhar o nosso coração, fazer essa relação, essa aliança com o Senhor, focar naquilo que o Senhor já nos deu, focar naquilo que o Senhor já nos entregou, para que a gente não venha ter uma relação com o Senhor somente de interesse, como aquele povo que no domingo gritava Hosana e na sexta crucificam. Então vamos ter um relacionamento com o Senhor de pai, de amigo, de companheiro, de consolador, mas não somente de um serviçal que vem satisfazer nossos caprichos, como estava ali a motivação do povo de Israel, que achou que Jesus havia lhe decepcionado, que Jesus havia frustrado suas expectativas, que foi por isso que Judas também se decepcionou com Jesus e acabou vendendo Jesus por 30 moedas. Então aquele povo matou Jesus porque achou que Jesus frustrou seus planos. Não vamos fazer expectativa desconectado com o Senhor. Nós podemos sonhar, o céu é o nosso limite e o Senhor já nos entregou tudo para a gente chegar no destino que Ele preparou e ter essa vida abundante. Porém, desconectado com o Senhor, é como Ele diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Amém, queridos? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.